Sabe quando você tem uma ideia e essa ideia só pode ser executada em momentos específicos ou determinados locais? Foi basicamente isso que aconteceu quando eu fiz a performance Transfobia Institucional. Eu fui convidada para participar da 14ª edição da Bienal Internacional de Curitiba e foi um processo muito interessante vivenciar tudo isso naquela época, onde eu fiquei cerca de 20 a 30 minutos recitando poesias improvisadas, né, que fazem parte do meu repertório, mas conectei todas elas naquele momento de recitar, né, sem parar, acorrentada às paredes brancas de uma galeria, né, do Museu Paranaense. Esse museu, assim, que tem uma história, né, pensando artes visuais no Brasil, pensando também em transfobia institucional e racismo institucional. Eu adorei ter executado essa performance dentro de uma galeria, porque quando a gente está falando de racismo e transfobia institucional, a gente está falando da estrutura, né? A gente está falando do sistema. E quando a gente pensa nos preconceitos que estão enraizados na nossa sociedade, é óbvio que isso também se traduz, né, nas galerias ou na falta de proporcionalidade, né, de artistas trans e artistas negras na história da arte. Então eu amei ter sido convidada pela Vivi Villanova, do canal Vivi Eu Vi, para participar dessa exposição onde ela estava sendo curadora, construindo, né, essa exposição que pensava a fronteira entre artes visuais, a galeria e a internet. Então foi interessante porque tinha o pavilhão digital e também os pavilhões da própria Bienal. Então eu comecei o dia participando de uma palestra falando sobre essas questões. E finalizamos o dia, né, com a performance em si. Eu fiquei surpresa pela quantidade de pessoas que colou para prestigiar o meu trabalho. Me senti muito acolhida também pela juventude, pela comunidade artística como um todo de Curitiba, sabe? Desde os curadores maiores até artistas independentes que estavam começando agora suas trajetórias. Tanto que acabei a noite naquele dia tomando uma cerveja com várias galeras que eu conheci naquele momento e foi bem potente. Me senti muito amada, muito querida pelas pessoas e foi muito importante falar sobre transfobia institucional nesse contexto, sabe? Sendo convidada mesmo para falar sobre essas questões que, por anos, né? Quantas violências a gente não passou nessa vida. Falo tanto das minhas vivências quanto a realidade, né? De pessoas trans e pessoas negras, pessoas indígenas, pessoas fora do padrão impostos pela sociedade. Então, para mim, foi muito potente participar dessa performance, porque eu misturei as fronteiras entre a oralidade, que é algo muito ancestral, né? Meu grito ecoava nas paredes daquele museu. A corrente era esse símbolo, né, da transfobia e do preconceito institucional. E depois que acabou a performance, eu tirei essa corrente, ela ficou lá na parede pendurada, sendo exposta, do lado de um QR Code. E nesse QR Code você era direcionado para a página do Instagram da Vivi Eu Vi, que tinha a performance completa em vídeo. Então foi muito interessante pensar todas essas conexões, esses ecossistemas, né, de arte